Hoje a gente está recebendo aqui o poeta e escritor Pedro Américo, editor da Linguarais. A gente vai falar aqui sobre vários lançamentos da Linguarais, os 3 mais recentes escritos por mulheres. Vai falar também um pouco sobre a trajetória de Pedro Américo. Pedro, de Oricuri, não é? Lá no sertão. De Oricuri para o mundo. Chegou ao Recife quando, Pedro? 48. 48 eu nasci. Cheguei em 68, com 20 anos. Chegou em 68. Chegou para estudar, trabalhar? Como foi? Eu vim para estudar e certamente trabalhar seria uma decorrência, né? Uma consequência natural da vinda, porque a família não tinha condições de me manter aqui somente estudando. E a opção por uma sequência profissional? Então, eu a princípio escolhi fazer direito e fiz o primeiro vestibular que eu fiz aqui, eu passei muito bem, mas no 3º ano eu já estava completamente desgostoso e já estava ensinando em colégio, ensinando língua portuguesa e por aí fiquei. Depois mudei do curso de Direito para o curso de Letras e me dediquei durante 10 anos ao ensino. Você ficou na rede privada ou na rede pública? Privada. Rede privada. Estive pela pública também, mas foi um período de 1 ano só. E essa paixão pela poesia, pelas letras, em termos de literatura, de conviver mais no dia a dia com a literatura, Pedro? Então, o Recife foi para mim fundamental, né? Assim, o seu grande caldeirão fervendo sempre de muita produção artística, e então a literatura era o meu caminho. Eu já estava convivendo com os textos literários no ensino, no curso de letras também, e para aí eu me dei bem, quer dizer, no sentido de me sentir bem nesse campo. E então comecei a publicar meus trabalhos. O primeiro foi em 72, final de 72, lancei na verdade em janeiro de 73 o meu primeiro livro, que era um livro sem título, e daí, digamos assim, o vício me pegou de vez, sendo que eu sou um poeta que escreve pouco e publica menos ainda. Naquela fase é importante destacar, especialmente para os mais jovens, né, que era a fase de exceção, né, o regime ditatorial. O regime, ele era repressor, ele era inibidor, mas ao mesmo tempo ele era provocador. Então, de alguma maneira, a gente tinha um estímulo com a música e com a literatura que vinha na contramaré do golpe militar, civil-militar. Então, aquilo tinha de alguma maneira, como se fosse assim, uma necessidade que a gente tinha de expressar os sentimentos da gente, as emoções, sei lá, a reação de todo mundo natural, né? Então, os artistas de alguma maneira se sentiam um pouco chamados a entrar nisso, e com a sua linguagem literária, fazendo panfletos ou não panfletos, mas a poesia, a literatura em geral tem caminhos que a gente vai descobrindo e vai trilhando. Necessariamente não teriam que ser panfletos, quer dizer, mas as emoções se soltavam naquele instante, parece que com muito mais força, né? Pedro, e a criação da Linguarais é um divisor de águas para você, porque ela funciona de forma diferente de outras editoras, né? Primeiro, Linguarais veio como título do meu trabalho que eu fiz em 2009, que você conhece, que é um audiolivro, e essa palavra eu fui buscar nas minhas leituras, que eu chamo leituras para trás, as minhas releituras da história, uma palavra arcaica, né? Um arcaísmo que está no espanhol como lenguaraz, de língua, né? E linguarais em português é uma palavra pouco conhecida, tanto que as pessoas têm uma certa dificuldade até de pronunciar quando pegam, né? Alguns leem até aguarrais ou coisa parecida, mas lenguaras, né?
E o Linguarais veio então como título do meu primeiro desse trabalho, desse livro de poemas, que foi um audiolivro, e pegou o audiolivro, teve muita repercussão aqui e um pouco fora daqui também. As pessoas que ouviam o CD gostavam muito, comentavam demais e tal, ouvia sempre. E a partir daí eu fiquei com esse nome guardado, e agora, o ano passado, eu tirei novamente da gaveta e batizei com o nome de Linguarais esse meu selo editorial. Fiz o meu primeiro livro com esse selo, que é o Coisas, Poemas, etc., Coisas, que foi publicado com apoio do Funcultura, né? E depois resolvi continuar fazendo os trabalhos mais interessantes que fossem me aparecendo e tal. E lancei 3 mulheres agora em agosto, que são a Socorro Nunes, a Clarissa de Figueiredo e a Mariana Tabosa. Vamos falar então sobre cada uma delas. Você lançou agora no final de agosto, nesse evento que aconteceu no Recife, com ênfase no trabalho das mulheres escritoras, poetisas, enfim. Vamos falar sobre um breve perfil de cada uma delas, ver se a gente consegue, e também o que está no livro, né? Mariana Tabosa, A Mulher Fósforo, Pedro. Então, a Mariana Tabosa foi uma grande surpresa pra gente. Eu nunca tinha ouvido falar em Mariana Tabosa, até que a Clarissa de Figueiredo, é autora dos Tempos de Alice, que também saiu agora, me falou um dia numa conversa, numa reunião da gente, justamente já preparando esse trabalho, falou da Mariana Tabosa, a princípio como autora de contos, que também é. E aí viu que, na verdade, não tinha muitos contos agora para publicar, pelo menos como uma coisa preparada, como um pacote. E aí disse, não, mas ela escreve poesia também, então disse, manda ver, né? E então ela mandou um livro pequeno, o livro dela tem 60 páginas, como eu gosto, aliás, né? Como é inclusive a ideia do Linguarais, trabalhar com pequenos livro de pequeno volume, pequeno formato, de pequeno preço. Aí chegou e para mim foi uma grande revelação, uma poeta impressionante, inédita, nunca foi publicada, ela é paraibana, mora aqui em João Pessoa, doutora em educação. Aqui pertinho da gente, né, João Pessoa? Aqui pertinho da gente, e a gente não conhece, quer dizer, isso é muito comum, isso é um tema que martela muito na minha cabeça, como é que a gente se isola tanto no Brasil. Podemos dizer que o Brasil é grande, mas sobretudo falta política de integração, política nossa mesmo, política específica de cada setor. Porque as ferramentas estão aí depois da web, né? E não funciona ainda a contento. Depois a gente podia fazer encontros, né? Sempre mais encontros com os poetas da região, com poetas de todo o Brasil, né? De integração, né? Uhum. Clarissa de Figueiredo, que você já citou aí, Tempos de Alice. A Clarissa vai numa direção que mexe com física quântica e então ela entra por uma... Primeiro que tem muito a pegada da dicção, da poesia mais de vanguarda, uma poesia que mexe muito com a linguagem, com a pesquisa da linguagem. E aí misturou com, ao mesmo tempo, questionamento da condição da mulher, questão de gênero, e mistura com a física quântica e se abre para uma perspectiva cósmica, universal. Quer dizer, é uma poeta e tanto, também uma grande estudiosa, leitora, poliglota, é uma figura, também é da educação. Curiosamente, as 3 mulheres são todas 3 pós-graduadas em educação. Clarissa, inclusive, foi professora na Faculdade Osman Lins de Vitória de Santo Antão, mas parece que o destino é mesmo se dedicar à literatura, à escrita dela, e por aí vai. Socorro Nunes, o que ficou da fotografia? A Socorro Nunes eu conheci faz 2 anos e pouco, e vindo de Minas, ela é do Araripe, na região do Araripe, na parte do Ceará, né?
mas passou quase 30 anos em Minas Gerais, e onde é professora da faculdade da Universidade Federal de São João del Rei, e está cedida à Universidade Federal de Pernambuco por 4 anos, período que termina no próximo ano. Então conheci a Socorro num encontro de poetas aí, e começamos a conversar e tal, e aí de repente vi o ano passado serem publicados 2 livros dela, um deles chamado Meu Samba, foi publicado em São Paulo, e outro aqui, Miragem, publicado pela editora da Universidade, como é que chama? Pela Companhia Editora de Pernambuco, que é do estado, né? A CEP. E então acabamos namorando, e hoje somos casados. Socorro Nunes, autora desse belíssimo livro, Agora o que ficou da fotografia. O que ficou da fotografia. A Linguarais, ela funciona em regime de cooperativismo, é assim, Pedro? O cooperativismo bem simples, bem prático, ou seja, o Linguarais não tem verba para bancar os seus autores, mas contribui com mas entra na cota, digamos assim. Então, editar 3, 4, não é como fizemos agora, editamos 3 de uma vez, e significou uma redução de custo bastante grande. A negociação com a gráfica fica diferente se você compra o trabalho de um livro e se você compra o trabalho de 3, ou de 4, ou de 5. E aí juntamos, digamos, o custo e dividimos em 4, ou seja, 3 dividido por 4. O custo de 3 foi dividido por 4. Eu, como editor, entrei com 1/4 do custo, e então a gente tem uma divisão de cota de valores aí muito mais favorável para a publicação. E há outros profissionais envolvidos aqui também, além das escritoras? Sim. E é importante destacar, muito importante. Entrou aí a Lisa de Lisieux, ou Lisa Dantas, como é mais conhecida, que é professora do IF, não é? Amiga da gente, amiga de Clarissa, e aí ficou como uma pessoa que iria trabalhar com a gente, fazendo possível uma ponte, uma possível e realizou-se mesmo, uma ponte com o IF, e através do curso de desenho gráfico, né? Desenho de computação gráfica, mais precisamente, do IF de Olinda, a gente pôde ter as capas dos livros feitas pelos alunos, com orientação naturalmente da professora, valendo como um trabalho de formação profissional. E a Lisa aprendendo a fazer com um aluno de lá que faz a diagramação, ela também colaborou e trabalhou com ele, e fizeram a diagramação dos livros. Então foi um laboratório, de alguma maneira, que a gente montou, e isso diminuiu aí o custo em, sei lá, um bocado de verba, a gente evitou de gastar. Então vamos para as formas de contato, para quem esteja numa situação semelhante a dessas escritoras e queira lançar também os contatos com a Linguarais, que a gente quer reservar pelo menos 1 minuto aqui para tocar um trechinho da música do Maciel que você fez a letra, né? Então, como é o contato com a Linguarais? Via redes sociais? Então, podem acessar mesmo, temos o contato aí, né? Em cada livro desse, posso dizer para vocês aqui. O Linguarais pode ser contatado através do Facebook, né? Com o nome de Linguarais Editor, e também através do meu e-mail, que é Pedro _Afarias @hotmail.com. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo, Pedro. Eu que agradeço.